E ele vai dar um exemplo, ele vai contar uma história do que é a graça. Pensa você num dia que você recebeu uma grana muito alta. Sei lá, você foi demitido de uma empresa e tinha lá seu FGTS, seu dinheiro para receber, lá fundo de garantia. Uma grana muito, muito alta para você, que é significativo, você vai guardar para fazer um investimento, alguma coisa assim. E de repente você sai na rua e um mendigo qualquer vem e te assalta e leva a tua bolsa com todo o teu dinheiro, todos os teus documentos. Sai correndo. Aí você chega em casa, triste, tudo bem. Mas beleza, sua família está ali, não ia ser, não é um dinheiro que ia faltar para você no sentido de viver o mês, mas era algo que você tinha para investir. Mas daí, de repente, você vai estar com a sua família, faz uma janta gostosa, todo mundo está reunido, todo mundo ali envolvido, todo mundo feliz, mesmo com aquela história triste, mas todo mundo está bem em conjunto ali. Aí, de repente, bate alguém na sua porta. E quando você abre a porta, aquela pessoa está olhando para baixo, mas quando você olha no ombro dela, você vê que é aquela sua bolsa, que você tinha acabado de ser roubado. Daí você olha um pouquinho mais, você percebe que é o cara que te roubou. Se naquela hora você ligasse para a polícia e chamasse a polícia para prender ele, você estaria cometendo um ato de muita justiça. Você não estaria fazendo algo errado. Mas imagina se você pegasse esse cara e dissesse: não, vem cá. Minha família está jantando, eu quero que você jante com a gente. Daí você entra com essa pessoa. Mas você não entra com a pessoa daquele jeito que ela estava, toda moribunda. Você vai, leva ela para o banho, ele toma um banho, você faz a barba dessa pessoa, você dá uma roupa sua para ela, e você apresenta para a sua família essa pessoa para comer junto na sua mesa. Você consegue imaginar ter essa imagem na sua cabeça? Gente, não é difícil de criar essa imagem na cabeça. A gente está no Brasil, as pessoas são assaltadas, tem um monte de gente pobre. Mas eu estou falando sobre o fato de você pegar essa pessoa que fez uma atrocidade com você e com a sua família, porque talvez era o dinheiro para você guardar para os seus filhos, e você convidar ela para entrar na sua casa, dar um banho, botar uma roupa, convidar para comer na mesa junto com seus filhos e com a sua esposa, ou com seu esposo. Isso é graça. É isso que Deus fez com a gente. É isso que Deus está fazendo com a gente. A gente pode cair num conto de achar que começamos a ficar melhores conforme as coisas vão acontecendo. E nós não caímos no choque da realidade de que nós éramos esse mendigo que roubou Deus. Nós somos esse mendigo que ainda volta e bate na porta de Deus e pede um prato de comida depois de ter roubado ele. E a revelação da graça é entender que nós somos esses, e Deus ainda assim nos levou para dentro, nos deu um banho, nos deu uma roupa, e nos fez comer na sua mesa como parte da sua família. Então, quando pensamos nesse tempo de Páscoa e pensamos na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, nós precisamos entender, existe uma grande revelação da graça de Deus. E não existe cristianismo sem graça. A graça é o que norteia, é o que determina o cristianismo. Todas as outras religiões, elas apontam para algo que nós precisamos fazer para conseguir a aprovação de Deus. Nós precisamos fazer algo para que Deus fique de bem conosco. Nós precisamos fazer algo para que nós nos sintamos bem. Mas a graça revelada no cristianismo é: você não consegue fazer nada, você não pode fazer nada, e você não precisa fazer nada, porque Ele já fez tudo. Sabe o que é mais difícil? É crer nisso. O nosso maior empecilho de vivermos uma vida profunda em Deus, uma vida no poder de Deus, uma vida cheia dessa maravilhosa graça, é porque nós temos uma incredulidade que nos impede de crer nesse favor imerecido de Deus por nós.
Então, o que mais nós precisamos nesses dias é que Deus quebre a nossa incredulidade. Que Deus desfaça todo o ponto de incredulidade que possa existir ainda em nós. Toda a ideia de que nós podemos fazer coisas para Deus, que nós podemos provar coisas para Ele. Nós precisamos ser marcados com essa poderosa graça. Amém? Então, a minha ideia é falar um pouco, muito breve, sobre a Páscoa a partir da perspectiva judaica e o seu reflexo sobre a Páscoa cristã. Então, existem 2 textos chaves, a gente não vai ler eles agora, mas seria prudente você anotar e ler depois na sua casa. O texto de Êxodo 12, ele vai falar sobre a primeira Páscoa e a ordenação de Deus a Moisés para que se faça essa primeira Páscoa. E essa Páscoa acontece no Egito, pois é o prenúncio da última praga que Deus vai trazer sobre os egípcios, e ele chama o povo a celebrar aquilo que Deus faria. Deus salvaria o seu povo. Então há um chamado para celebrar a salvação que Deus traria ao povo. E depois nós vamos ter lá em Levíticos 23, aonde existe a ordenança que Moisés traz para todo o povo, inclusive aqueles que saíram do Egito e aqueles que nasceram no deserto, para que eles fizessem a celebração da Páscoa, ano após ano, como um rito memorial. Alguns autores vão entender que ambos os textos, eles têm sua raiz num texto mais antigo de Gênesis 22, onde, no processo onde Deus chama Abraão para entregar o seu filho, Deus não permite que Abraão mate Isaque e ele apresenta um cordeiro substituto. Então, esse marco na história de Abraão, que se torna um marco para a história de Israel, é algo que norteia o pensamento dos hebreus. E isso vai ficar marcado também na saída do Egito. Então, existe um cordeiro em Gênesis 22, existe um cordeiro em Êxodo 12, e existem muitos cordeiros em Levíticos 23. Mas o que a visão judaica ela traz sobre a Páscoa? Pelo menos 2 visões, e que a gente vai ver se repetindo no pensamento cristão, dentro do desenvolvimento das Escrituras. Isso falo do Velho Testamento, o Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, a primeira visão da Páscoa é sobre a soberana salvação de Deus. O termo Páscoa, ele vem da palavra passagem. Então, a ideia é de que Deus passou e salvou o seu povo. Deus veio e passou sobre Israel e defendeu Israel no Egito. Então, essa soberana salvação de Deus, demonstrada no tempo e no espaço. Deus se manifestou e salvou o seu povo de forma soberana. Então, a Páscoa tem a ver com essa passagem de Deus, libertando o seu povo, livrando o seu povo, salvando o seu povo. A segunda visão é sobre, então, o êxodo do povo. Então tem a ver com a passagem do povo de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Então perceba que a palavra passagem acontece nas 2 questões, nas 2 visões. Mas um fala sobre a passagem de Deus sobre um território, salvando o seu povo, e o outro fala da passagem desse povo que está sendo salvo de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Existe um terceiro elemento nessa história, nessa visão da Páscoa, mas que não se torna uma terceira visão, mas é um terceiro elemento nessa equação. A primeira é Deus, a segunda é o povo, e o terceiro é o tal do cordeiro.
É o terceiro elemento da Páscoa, esse cordeiro que fica aparecendo de tempo em tempo. Então, a primeira visão mostra a obra de Deus e a sua soberania, então ela é teocêntrica. Deus está no centro dessa visão da Páscoa. A outra visão trata dos efeitos do resgate sobre o povo e a responsabilidade humana diante desta obra. Então ela se torna antropocêntrica. O homem está no centro dessa visão. O que acontece é que as duas visões não são excludentes. Elas são complementares. Porque quando nós olhamos para o relato de Êxodo 12 e do decorrer da história de Êxodo, nós vamos ver sim Deus se movimentando e salvando o seu povo, mas nós também vamos ver um povo sendo salvo e sendo liberto. Muitas vezes a Páscoa egípcia e o Êxodo, então isso a gente precisa entender. A Páscoa é a celebração, é aquela festa que acontece. E o Êxodo é o processo de saída do Egito. Muitas vezes a Páscoa é egípcia, porque a primeira Páscoa acontece no Egito, e não no deserto, e muito menos em Canaã, muito menos na Terra Prometida. A primeira Páscoa acontece no Egito. Então, essa Páscoa egípcia e o Êxodo muitas vezes se confundem, muitas vezes eles se sobrepõem. Muitas vezes a gente vai falar de uma coisa e está falando de outra, ou está falando das duas ao mesmo tempo. Mas é importante a gente perceber que existe distinção. E fora esses dois eventos, que no caso é a celebração dessa Páscoa no Egito e o Êxodo, existe também essa Páscoa posterior, onde todo o povo de Israel vai comemorar ano após ano. Ela se distingue dessa primeira Páscoa que acontece no Egito. A Páscoa, então, é o evento redentivo de Deus. A Páscoa é a ação de Deus redimindo o seu povo e resgatando o seu povo. O Êxodo é o evento da saída de Israel da escravidão do Egito para a liberdade. Então, isso nós precisamos ter na nossa mente muito claro. A Páscoa fala da ação de Deus. O Êxodo fala da saída do povo, de um estado para outro. Tudo o que aconteceu para o povo de Israel na saída do Egito foi real e foi um ato salvífico de Deus. Possivelmente poucos entenderam os seus desdobramentos escatológicos. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes quando nós lemos o relato de Êxodo 12 e do restante de Êxodo, nós podemos pensar, não, mas havia um significado oculto que estava nesses textos. Não, Deus estava salvando seu povo e ponto. Talvez Moisés e algum outro conseguiam entender que o reflexo daquilo que estava acontecendo tinha efeitos para o futuro, efeitos escatológicos, efeitos de fim de uma salvação final. Talvez. Possivelmente, mas não todos, nem a maioria, poucos, muito poucos. Mas que a gente precisa ter claro é de que foi um ato de salvação de Deus, não foi um ato simbólico de salvação de Deus, não foi um ato que Deus quis comunicar uma outra coisa, não. Deus estava salvando seu povo, e isso está muito claro na própria Escritura. Mas, e infelizmente na Escritura a gente encontra muitos mas, é possível que os efeitos memoriais da festa da Páscoa se tornaram muito culturais e se perdeu o significado salvífico que estava por trás de toda aquela festa. O que isso significa? Significa que foi passando geração após geração, e aqueles que vivenciaram Êxodo 12 não estavam mais lá para contar com brilho nos olhos. E aqueles que foram fazendo a festa, deixaram de fazer a festa com brilho nos olhos. E começou a se tornar um ato cultural. E quando se torna um ato cultural, algo que simplesmente acontece, começa a se perder os efeitos para fins de salvação.
E o escritor de Hebreus ele vai trazer um agravante ainda maior para esse cenário. E aqui eu já estou estendendo esse cenário para todo o Antigo Testamento. Você começa a pensar em todo Israel a partir do tempo que eles passam no deserto para a terra prometida e começam a viver o tempo dos juízes, o tempo dos reis, o tempo dos reinos divididos, o tempo que eles vão para o exílio, voltam do exílio, continuam sendo oprimidos. Todo esse tempo, todo esse período. Talvez só no tempo de Esdras e Neemias que isso refloresce neles e eles voltam a fazer a Páscoa com o coração queimando por Deus. E a gente está falando talvez aí de mais de 1000 anos, onde o povo foi fazendo uma prática, mas que não sabia muito bem o sentido e simplesmente isso se perdeu. Mas o autor de Hebreus, lá em Hebreus 10, verso 13 e 4 diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. O autor de Hebreus ele consegue ir mais profundo, além de se tornar um ato cultural. O que ele está dizendo é que sempre foi da vontade de Deus que toda a ordenação sacerdotal e todo o processo de sacrifícios dentro do povo de Israel, dentro do povo sacerdotal, tinha um caráter memorial, um caráter de símbolo, apontando para algo maior, mas que pelo fato daquilo ter se tornado cultural, a pessoa, se ela já nem considera o ato de estar fazendo algo, fazendo por fazendo, um ato cultural, que dirá ela considerar se aquilo tem um efeito espiritual sobre a vida dela, ao ponto de realmente estar removendo o pecado ou não. Então, o autor de Hebreus ele traz algo tão chocante para nós que, possivelmente, em toda a trajetória do povo de Israel, a partir do tabernáculo de Moisés, todo o processo que eles fizeram de sacrifícios com cordeiros e animais, nenhum deles perdoou pecados. Tudo era um símbolo apontando para algo superior. Mas o coração daquelas pessoas estava ali. Alguns eram fiéis, alguns eram sinceros, outros faziam só de forma cultural. Mas era como a coisa ia acontecendo. Primeira pergunta que eu faço para nós. De alguma forma, comemorarmos a Páscoa ano após ano, mantém o seu caráter salvífico sobre os nossos corações ou já se tornou algo cultural, ao ponto que não traz efeito sobre as nossas vidas? Repensar a morte de Cristo na cruz tem sido algo que aumenta a minha fé e a minha esperança nele, ou é só mais um ato onde eu pratico que não tem significado? Será que foi só o povo de Israel que alcançou essa grande façanha de ver o seu Deus operando nas suas vidas e ainda assim o seu ato de salvação muitas vezes não operar algo na vida do povo? Será que só o povo de Israel teve essa grande... Me foge a palavra até. Alguém quer ajudar? Me dá uma palavra aí. Satisfação, pode ser? Tá bom, satisfação. Talvez era só com eles, né? Talvez era só com aquele povo que era, né, pouco estudo, não tinha nem segunda série, segundo grau, faculdade, não sabia ler muito bem. Talvez é isso, né? Talvez é isso que fez eles não entender muito bem, né, a mensagem. Mas o ponto é que, Páscoa após Páscoa, o ritual se tornou vazio, e mais do que vazio, já não perdoava os pecados, porque na verdade nunca foi possível perdoar os pecados. Aí passa todo o processo desse povo, esse povo volta do exílio, se torna totalmente rigoroso com a sua lei, com a sua prática. Então surgem os fariseus e saduceus e todo aquele povo todo, e os fariseus como homens muito religiosos e fiéis, e praticantes de toda a lei, de tudo aquilo que Deus chamava para cumprir. Aí aparece um cara estranho,
bem estranho, que fala uma frase totalmente chocante para a época, e que ele escandaliza tanto os ortodoxos, quanto os judeus helenistas, quanto os romanos, quanto os gregos, todo mundo ficava escandalizado com ele. Esse cara chamava João Batista. E ele diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e falou: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala essa frase, quando ele expressa isso, não é diferente daquilo que o autor de Hebreus está dizendo, porque o que ele está falando é que tudo aquilo que estava sendo feito em Jerusalém, tudo aquilo que os sacerdotes faziam dia após dia, não estava cumprindo o seu processo, não estava cumprindo o seu propósito. Quando João afirma que existe uma pessoa e não mais um cordeirinho que tira o pecado, porque dia após dia existia um sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, o sacrifício, então todo dia tinha 2 sacrifícios, aí no sábado tinha todo o processo do Shabá, e assim ia, e daí tinha outra festa, e daí tinha 7 festas durante o ano, e tudo isso acontecendo, e de repente um cara totalmente mal vestido, totalmente estranho, ele chega e diz: tem um cara que tira o pecado. Porque dia após dia, semana após semana, existia um povo que estava levando os seus animaizinhos para ser abatidos no templo, mas eles continuavam com as suas consciências pesadas, porque eles não tinham seus pecados perdoados. O que a Escritura fala é que Deus, na sua paciência, esperou o tempo da manifestação de Cristo, para que por meio da sua obra Ele tirasse o pecado do mundo. Paulo aos Gálatas faz menção de Cristo como um substituto, e ele remonta os 2 eventos da Páscoa que eu acabei de citar, por meio dessa perspectiva judaica. Ele fala do ato redentivo de Deus e da libertação do povo. Isso está em Gálatas 4, do 1 ao 7. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. Graças a Deus, um amém. Você entende o que Paulo está falando aqui? E por isso que eu digo graças a Deus por um amém. Ele está dizendo que nós éramos escravos como o povo de Israel no Egito. E por causa do tempo que Deus enviou o seu Filho, Deus demonstrou o seu amor salvador e Ele passou sobre nós e nos salva. Mas não só isso, Ele nos arranca de um lugar e nos leva a outro, como Paulo fala em Efésios. Nos leva do reino do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós não somos mais escravos, Ele nos tira dessa escravidão e nos leva para o seu reino, nos faz filhos, nos faz herdeiros. Lembra a história que eu acabei de contar sobre a graça? O cara é tão escandaloso que além dele ser assaltado por aquele cara, ele chama o cara para comer na casa dele, dá roupa para ele, dá comida para ele e simplesmente vai lá no cartório e adota o cara. É isso que Deus fez. E vocês estão com essa cara. Gente, está falando de vocês, de mim. Ele fez isso por nós.
Você era o cara, o meliante que estava na rua e ele te adotou. Eu vou ler de novo, quem sabe a palavra entra. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, condenados, presos, escravos, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual permite vocês dizer: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho você se torna herdeiro. Você se torna herdeiro de toda a vida que está em Cristo, de toda a realidade que está no céu a partir de Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos lutar contra a incredulidade, irmãos. Nós precisamos guerrear contra a incredulidade. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos fé nessa noite, Senhor, para crer na Tua palavra. Arranca de nós, Senhor, toda a incredulidade nessa noite, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração aquecido pela Tua palavra, de saber que você é fiel em tudo que você fala. Em nome de Jesus, Pai. Paulo, de forma mais explícita, reforça que Cristo não é só aquele que substitui, mas Ele é o Cordeiro Pascal que nos chama a uma novidade de vida, a uma vida de liberdade a partir da ação de Deus. Isso está em 1 Coríntios 5, do verso 7 a 8. Paulo diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, como Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. O que ele está falando aqui? Ele está trazendo a ideia para a igreja de Corinto sobre a festa de Páscoa e a festa, que na verdade eram 3 festas acontecendo ao mesmo tempo. A festa de pães ázimos, a festa de Páscoa e a festa de primícias. E o que ele está falando é que em Cristo, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Cristo cumpriu essas 3 festas. Então ele está falando, da mesma forma que Cristo viveu uma vida humilde, uma vida de sinceridade, de verdade, Ele nos chama a viver da mesma forma, abandonando a perversidade, abandonando o pecado, abandonando todo tipo de corrupção, todo tipo de erro. Todo tipo de pecado Ele está nos chamando. Por quê? Porque Cristo viveu dessa forma, humilde e mansa, como um pão sem fermento, que não tem glória nenhuma. Da mesma forma, Ele é o Cordeiro, o único que morreu e pagou o preço do pecado. Então o que Ele está dizendo? Não é só um chamado para dizer, imitem Jesus, porque vocês têm que imitar Jesus. Mas imitem Jesus, porque Ele morreu pelos pecados de vocês e concedeu o poder para vocês viver essa nova vida. Então não é um chamado que simplesmente vai e te vira. É o chamado, existe poder nisso que Ele está liberando agora. Não há desculpa para vivermos uma vida totalmente às avessas. Paulo vai falar isso muitas vezes. Não vivam do jeito antigo que vocês viviam. Não há desculpa para isso. Por quê? Porque existe um poder liberado para vivermos uma nova vida. Diante desses textos, podemos ainda ficar presos à ideia de que Cristo morreu no nosso lugar e pagou o preço do pecado passado. Agora cabe a nós sermos bons para merecer o que Ele fez por nós. Porém, não é isso que fala as boas novas do Evangelho. O Evangelho não é sobre a morte de Cristo, mas é sobre sua morte, sua ressurreição e o seu retorno. Quando nós focamos só na morte, quando pensamos só na cruz, nós estamos trabalhando com as coisas pela metade, ou talvez 1/3. Porque o Evangelho não é só sobre a morte do Filho de Deus, mas é morte, ressurreição e a sua vinda, o seu retorno em glória.
Então, mesmo diante desses textos, nós podemos ouvir muitas coisas e ainda ficar pensando: eu preciso provar algo para Deus. Perceba o quão grande está enraizado em nós, tanto a incredulidade de crer nessa graça maravilhosa, quanto tentarmos provarmos coisas para Deus. Vivermos numa vida de total provar tudo que a gente é bom e tudo mais. Abre aí em 1 Pedro 1. Talvez na nossa mente, na nossa consciência, a gente consiga entender algumas coisas. No sentido de, sim, é pela graça. Sim, Jesus já fez tudo. Sim, Deus me ama. Mas quando chega na prática, quando chega a hora do vamos ver, eu tento de novo provar para Ele que eu sou bom. Eu tento de novo mostrar que eu mereço o amor dEle. E é isso que o Evangelho, é isso que Deus condena. Porque isso é dizermos que a obra de Cristo é insuficiente. A graça, ela é suficiente para nós vivermos a vida cristã. E a obra de Cristo é suficiente para que essa graça seja derramada e nós sejamos empoderados para viver essa nova vida. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de 1 Pedro. Verso 3 começa assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sim, nós somos chamados a carregar a nossa cruz. Sim, nós somos chamados a vivermos uma vida de discípulos, de seguir Ele. Mas não existe realidade de vida e poder e alegria se não olharmos para a sua ressurreição. Se não compreendermos que existe uma viva esperança que precisa encher os nossos corações por meio daquilo que Deus já fez em Cristo, arrancando Ele do túmulo e tornando Ele vitorioso sobre a morte. É a vitória da morte de Cristo que faz todos os medos que nós temos ser expurgados. Como fala John Owen, existe a morte da morte na morte de Cristo. A morte foi morta pela morte de Cristo. Se a morte foi morta, não há mais nada que pode nos segurar. Não há nada que pode nos separar do seu amor, como Paulo vai falar em Romanos 8. Porque Ele eliminou aquilo que nos gerava medo. Ele eliminou aquilo que nos segurava, aquilo que nos fazia ter receio de tudo. Ele arrancou a morte, Ele venceu a morte. Se estamos nele, nós temos vida e não estamos mais debaixo do medo da morte. Então Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Então existe uma herança para o povo de Deus, a herança da ressurreição, a herança da vida eterna, que está guardada em Cristo, porque Ele venceu a morte e nele está a vida. Então Ele concede vida para todos que Ele quiser, e eu posso te garantir que Ele quer dar vida para todos nós nessa noite.
mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo ou no último dia. O que ele está nos dizendo é que nós temos uma herança guardada, nós não estamos provando dessa herança ainda em plenitude, nós temos só uma garantia, como Paulo vai falar também em Efésios, a garantia do Espírito dentro de nós. É um selo, é uma garantia, é uma nota promissória dizendo: eu vou pagar essa conta. Mas a conta é que ele não vai deixar a gente só com uma porçãozinha do Espírito, mas ele vai nos transformar de dentro para fora por completo, à semelhança de Cristo Jesus. Nós vamos ter um corpo à semelhança de Jesus, e essa é a herança que ele nos promete. Não mais sermos sujeitos à morte, não mais sermos sujeitos ao pecado, não mais sermos sujeitos ao diabo. Nada disso pertence aos filhos de Deus, porque eles recebem essa herança. Eles vivem essa nova vida, eles conhecem a Deus por completo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, Pedro está nos dizendo que existe uma herança prometida para nós. Nós ainda não a recebemos, mas nós temos uma garantia, e nós vamos sofrer um pouco também, para que isso fique deixado muito claro, de que aquilo que está prometido para nós é muito valioso, mais valioso do que ouro. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, que é quando ele vier em glória e nos transformar por completo. Verso 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus. Vamos parar aqui. É por causa da morte de Cristo que nós somos regenerados. É por causa da morte de Cristo que nós recebemos uma viva esperança. É por causa da obra de Cristo que nós recebemos fé e esperança para confiar e esperar em Deus. E é por causa da obra de Cristo que nós somos redimidos, nossos pecados são pagos, e nós somos capacitados para não mais viver como nós vivíamos antes. Como João fala: se você mentia, pare de mentir; se você roubava, pare de roubar; se você adulterava, pare de adulterar. Então, você pode expandir isso para todos os pecados. Todo mundo aqui sabe o que é pecado, ninguém precisa de uma aula sobre o que é pecado. Quando você nasce, você já nasce pecando. Então, tudo aquilo que você sabe que é contra a ordem, contra o certo, contra o padrão de Deus, então existe um poder para fazer você viver agora de acordo com o padrão de Deus. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. É por causa da obra de Deus, é por causa da palavra de Deus, é por causa da obra do Espírito, que cada um de nós está aqui, que nossos corações foram tocados, nossa fé foi regenerada, nossa fé foi aumentada, nosso espírito foi justificado. É só por causa dessa obra graciosa. Mas essa obra de ação salvífica de Deus,
é o que capacita para que possamos viver essa salvação, e então sairmos desse estado de escravidão e irmos para o lugar de liberdade. Então a obra da Páscoa, ela sempre vai falar sobre a ação de Deus, mas essa obra que acontece dentro de nós e nos leva de um estado para outro, de um lugar para outro. Precisa ficar claro que existe uma lógica de Deus, que aparece em toda a Bíblia. E essa lógica é que o sofrimento precede a glória. Da mesma forma que o Cristo precisou sofrer para entrar na sua glória, da mesma forma que ele precisou morrer para ressuscitar, essa lógica de Deus acontece na vida dos santos, na vida dos salvos, na vida da igreja. Todos nós precisamos morrer para nascer de novo. Todos nós precisamos morrer, mortificar a carne para viver a vida do Espírito. Só que o ponto é que para ambos os fatores nós precisamos de um poder externo a nós. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus. É o mesmo Espírito que nos permite mortificar as obras da carne, é o mesmo Espírito que nos faz viver em novidade de vida. Não é viver os dons espirituais é no Espírito, mas mortificar a carne eu faço na força do meu braço. Não tem como fazer isso. Não tem como orar no Espírito e fugir do pecado na carne. Só é possível por meio de uma ação externa a nós, por esse Espírito que, na verdade, já habita em nós. Jesus lá em Lucas 24 fala isso para os discípulos. Vocês custam demais a entender. Vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Sabe, não é privilégio deles. Nós também. Nós também tardamos a crer na obra do Evangelho. Nós também tardamos a crer na obra da ressurreição. Nós também demoramos a acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. E Jesus fala, o Cristo precisava sofrer para entrar na sua glória. E esse chamado é o mesmo chamado para todo o povo de Deus. Israel passou por isso. Significa que se o Filho teve este caminho, o povo de Deus não terá outro. Sempre foi assim, sempre será assim. E Jesus vai falar isso lá em João 12. João 12, 23 a 26. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Essa fala de Jesus em Lucas 24 é depois da sua morte e ressurreição, conversando com os discípulos de Emaús. Mas aqui esse texto é antes da sua crucificação. Significa que Jesus tinha muito claro todo o processo do que ia acontecer. Em nenhum momento ele achou que seria diferente. Ele tinha consciência de que ele precisava sofrer para que algo acontecesse. Mas ele precisava sofrer. É a vida dele que concede vida a nós. E nós precisamos inclusive da vida dele para poder viver a mortificação dos pecados. Mas de fato há um chamado para nós sim, carregarmos a nossa cruz para vivermos a vida da ressurreição. Só nós não podemos ficar só agarrados na cruz, nós não podemos ficar só agarrados na morte, nós precisamos entender que em 3 dias ele ressuscitou, e é a ressurreição dele que nos empodera com poder para mortificar a carne e viver a nova vida. Sabe o que é chocante? Pelo menos para mim foi. Espero que seja para você.
é que olhando para essa perspectiva judaica e que vai aparecer nos escritos dos apóstolos do Novo Testamento, onde a Páscoa ela revela essa ação salvífica de Deus, mas essa salvação que opera no povo e que há um processo onde o povo sai de um estado para o outro. É o fato de que elas se juntam numa pessoa. A ação de Deus e a ação do homem, elas se unificam numa pessoa. Pega a revelação. Jesus, Ele é Deus vindo em salvação. E Ele é o homem que vive o processo saindo de um ponto para o outro. A Bíblia diz que Ele viveu nessa carne corruptível, mas não pecou. Mas Ele ainda viveu nessa carne corruptível. Mas quando Ele vive toda a sua vida de obediência, morre e ressuscita, Ele nasce em novidade de vida. Ele é o único que provou a liberdade na plenitude. Você consegue entender isso? Israel passando por todos os processos, vivendo as 10 pragas, passando pelo mar, vivenciando todo o processo no Sinai, vendo Deus descer no Sinai. Ainda assim, eles não provaram a liberdade plena. Mas um homem fez o ato de Deus de vir aos homens pecadores, e ao mesmo tempo foi esse homem que viveu o processo de sair dessa carne de escravidão para entrar na carne de liberdade, a nova criação, um novo corpo, uma nova realidade, um novo coração que obedece a Deus em tudo. Nós sabemos que é bem possível que seria impossível Cristo pecar. Mas Ele foi tentado. E se Ele foi tentado é porque, de alguma forma, talvez poderia pecar. Eu sei que isso é paradoxalmente um problema. É quase ilógico. Mas tem um momento no Getsêmani onde Ele diz: se fosse possível, passa de mim esse cálice. Na nova criação não existe esse tipo de conversa. No corpo ressurreto não existe esse tipo de conversa. Está tudo consumado, está tudo feito, não tem esse tipo de diálogo. Então a ação de Deus e a ação do homem acontece numa pessoa. E Paulo entende isso tanto, que lá em Filipenses 3 ele diz o seguinte, verso 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Existe uma vida superior que nos espera na nova criação de Deus, a vida eterna de total conhecimento de Deus. Porém, como diz Tim Keller, o que vivermos na vida ressurreta futura se baseia no que vivemos hoje. Deus nos chama a ser fiéis no pouco, e o pouco que Ele nos concede, na verdade, é muito para nós, mas pouco para Ele.
E esse pouco é essa porção do Espírito que está dentro de nós já. Mas Ele nos chama a viver a vida numa perspectiva futura, numa graça futura, crendo de que Ele vai fazer tudo novo. E Ele nos chama a viver hoje, nessa vida do ressurreto, crendo no ressurreto, esperando no ressurreto. Mais do que isso, vivendo essa novidade de vida que há na ressurreição de Cristo. Mas Paulo, então, ele nos explica isso aqui em Filipenses. Não se trata de aonde vou encontrar essa vida, mas é sobre com quem eu vou me relacionar. Existe uma relação com uma pessoa chamada Jesus Cristo, pois Ele é Deus salvando, e Ele é homem sendo perfeito em suas ações, saindo da escravidão para a liberdade, e quando abraçamos o relacionamento com Ele, nós provamos a salvação de Deus e a liberdade do homem. Quando estamos em Cristo, é que somos livres. Quando estamos em Cristo, é que nós temos poder contra o pecado. É quando estamos em Cristo, é que nós podemos amar uns aos outros. Por isso nós precisamos nos relacionar com Cristo e viver a vida desse relacionamento, desse conhecimento, de estar com Ele, de abraçar Ele. Hoje somos chamados a viver o poder da ressurreição, para mortificar nossa carne e provar a novidade de vida em Cristo, que está disponível para o agora, operada em nós pela confiança em Cristo e na viva esperança na salvação que será plena no futuro. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus opera em nós essa nova vida que concede poder para guardar a lei de Deus, que é a lei da vida, a lei do Espírito, que opera nos nossos corações de forma voluntária. Não mais a lei que é obrigatória, mas a lei que opera de dentro para fora. Romanos 8 diz, verso 11... E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos nem sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vou repetir, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos de novo, Abba Pai, como lá em Gálatas 4. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Nosso chamamento é se relacionar com Jesus, estar unidos a Cristo por meio do seu Espírito. Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nosso relacionamento com Cristo nos leva a alcançar a realidade dessa salvação de Deus e essa liberdade prometida aos filhos de Deus. Jesus, sim, está assentado à direita da majestade nas alturas, mas Ele concedeu o seu Espírito que habita dentro de cada crente, de cada santo. Então Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou só, Ele não está longe, Ele está mais perto do que nós estamos de nós mesmos. Ele está nos altos céus, mas Ele habita nesse coração, nesse ser, no nosso interior, que Ele chama de tabernáculo interior, onde Ele pode falar conosco em todo o tempo. É esse Espírito que você escuta te chamando dia após dia, te alertando para você abandonar o pecado, te chamando para o relacionamento com Ele.
É esse alerta, é essa garantia que Ele colocou dentro de nós. Então, que nesse tempo de Páscoa, que nesse tempo de preparação à Páscoa do Senhor, nós possamos olhar para a cruz, lembrando que ali houve um judeu que foi pregado, mas que ela está vazia porque ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, mas ele foi levado aos céus e concedeu o seu Espírito para que a sua obra fosse completa na sua igreja. Nós somos chamados a nos relacionar com esse Senhor. Esse Senhor que tem muita intenção de nos libertar, de nos salvar. Mas nós precisamos, assim como os discípulos de Emaús, abandonar a nossa dureza de coração, abandonar a nossa incredulidade, que é sempre tardia. Nós precisamos olhar para essas escrituras e começar a crer nelas, e pedir que o Espírito Santo coloque fogo nessas palavras, e que elas queimem no nosso coração, porque já existe algo liberado, já existe um poder liberado sobre a igreja, sobre nós. O ponto é, estamos acreditando nessa mensagem? Ela é dura demais para nós? Ela é impossível demais para nós? Que o próprio Jesus disse, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Para Deus é possível converter os nossos corações. Para Deus é possível colocar o seu Espírito Santo dentro desse vaso de barro, desse vaso que não poderia conter o Santo Espírito de Deus. Porque Ele já pagou um preço, o seu sangue derramado é suficiente uma vez por todas. E o mesmo Espírito que o arrancou do túmulo, é esse Espírito que nos capacita a viver uma vida feliz e alegre, como fala Pedro. Uma alegria indizível e gloriosa, porque mesmo sem ver, nós cremos e nós esperamos por Ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Que essa Páscoa não seja mais uma Páscoa para você, mas que ela seja uma renovação de fato da sua fé e da sua esperança em Deus. Que o seu coração se aqueça em amor pelo Senhor, pelaquilo que Ele fez por você. Que ao longo da série de ministrações você possa ter o seu coração aquecido, mas não espere só para domingo. Não seja um crente domingueiro. Você precisa se relacionar com esse que concede vida. Foi o que eu acabei de falar aqui. Você é chamado para viver um relacionamento com o Cristo ressurreto. O Cristo que está assentado nos mais altos céus, mas derramou o seu Espírito de amor, que habita em nossos corações e nos capacita a viver uma vida nova. Se você está cansado com a sua vida, pensando, minha vida é sempre a mesma, se volta para Ele, chama Ele, clama por Ele, pede por Ele. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Minha vida não pode ser assim. Isso não é cristianismo. Não é isso que a Bíblia me fala. Eu quero viver uma outra vida. Ele está disponível. Tinha uma música do David Kinlan que dizia, você não precisa saber orar, você não precisa saber falar, basta só chamar o nome dEle. Então, se você quiser fazer isso do seu lugar, não precisa vir à frente, faz isso, chama por Ele, clama por Jesus, pede, eu preciso me relacionar com você, eu tenho sido um cristão nominal e não tenho crido em você, eu não tenho me relacionado com você, meu cristianismo tem sido fake, meu cristianismo tem sido falso. Fala isso para Ele e pede, Jesus, anda comigo, vive comigo, se relaciona comigo. Feche seus olhos, fale com Ele. Nós vamos estar orando. Os irmãos do louvor podem vir aqui na frente.